Oi, boa noite. Será que vai ter gol do Ryan hoje? Bom dia, rapaziada. Será que o Bahia vai voltar à sua normalidade? Ganha em casa, perde fora, ganha em casa, perde fora. E o eletrocardiograma é impressionante. De além do Bahia jogar bem em casa, ele convence seu torcedor e conquista o resultado. Beleza. Venceu do Palmeiras, líder do campeonato. Venceu do Flamengo com 500 desfalques, vice-líder do campeonato. Atropelou o Grêmio, atropelou o Inter, ganhou do Bragantino, mas fora de casa perdeu do São Paulo, foi atropelado, perdeu para o Vitória no Barradão, perdeu para o Botafogo 2-1 lá no Newton Santos, tomou 3, foi atropelado pelo Vasco, empatou contra o Ceará. E aí, qual é a lógica? Ser atropelado hoje contra o Atlético Mineiro. É assim, é meio bizarro assim, o Bahia joga uma partida fenomenal na Fonte Nova, sai da Fonte Nova, uma partida ridícula, esdrúxula, bizonha. Tudo que o Bahia tem de bom na Fonte Nova desaparece, é bem simples, tá? Desaparece longe da Fonte Nova, ponto, não tem muito pra onde correr. O que é que o Bahia tem de bom? Um ataque avassalador, um ataque que faz bem a pressão pós-perda, um meio campo envolvente que consegue fazer uma dinâmica bem do meio para frente para triangular jogadas, para ter associações com ultrapassagens pela lateral aqui, com Juba na esquerda, na direita com Arias, os volantes atacando espaço, fazendo gols, o Bahia é eficiente em casa e tal. O Bahia consegue marcar bem dentro de casa e tal, consegue sufocar o adversário em vários momentos da partida. Fora de casa, frouxo, moroso, apático, às vezes até covarde durante os jogos. O comportamental desses jogadores do Bahia fora de casa chama a atenção. Foi até dito por Rogério Ceni ali na coletiva pós-jogo contra o Botafogo. É meio bizarro. Então qual vai ser o Bahia de hoje? É o Bahia da Fonte Nova? E eu não tô pedindo pro Bahia fazer um jogo de proposição de jogo a todo momento, de posse de bola no campo de ataque a todo momento e amassando o Atlético Mineiro. Não, mas que faça um jogo competitivo, que marque bem, que jogue em transição com velocidade, para explorar uma jogada de Sanabria, explorar uma jogada com Juba, explorar a velocidade ali com Ademir no jogo de hoje. Pô, acho que tem que ser mais ou menos por aí. Eric Pulga, que vai se titular no jogo de hoje. Acho que o Bahia tem que se jogar mais ou menos por aí. Com intensidade e com inteligência na transição. Eu sei que Sanabria não joga porque ele tá no DM. Eu citei Sanabria aqui como exemplo, né? Porque ele jogou em vários jogos fora de casa também. Então assim, acho que é mais ou menos por aí que o Bahia tem que fazer. Entre aspas, dar um pouco a bola pro Galo e saber jogar em transição. Acho que é mais ou menos por aí. Bom, mas daqui a pouco a gente se aprofunda no debate um pouco maior sobre Bahia e Atlético Mineiro. Primeiro, vamos lá. Probabilidades e projeção de classificação para Libertadores. Todo mundo já sabe que abriu G5 e o Bahia está na 5ª colocação e abriu uma boa diferença para o 6º colocado Botafogo. 4 pontos de distância, 2 rodadas de distância que o Bahia tem aí para o Botafogo. Na projeção que a gente fez ontem em live, eu coloquei o Bahia terminando na 4ª colocação, até na frente do Mirassol, porque a tabela do Bahia é mais fácil do que a tabela do Mirassol, é mais fácil do que a tabela do Botafogo, é mais fácil do que a tabela do Fluminense. Então assim, a situação do Bahia, a circunstância de reta final de Série A, ela é bem tranquila para pegar pelo menos a 5ª colocação. Eu não vou nem falar de passar o Mirassol, não. Eu vou falar de continuar aí, na 5ª posição, para pegar a vaga diretamente ali na fase de grupos da Liberta. O Botafogo está com 74,5% de chance, Fluminense 55,6%, São Paulo 36,7%, aí vem o Vasco com 16,5%, Corinthians 14,7% e o Grêmio com chances aqui, ridículas, praticamente de 2,2% de chance de pegar a vaga na Libertadores. Isso aqui engloba meio que a pré também, né? Que abre o G6 e agora a gente tem o G7. Até o 7º colocado, você pode pegar a vaga na pré-Libertadores, que pode virar G8 se algum time aí do G4 ou G6 ou G7 for campeão da Copa do Brasil. Então, G7 pode virar G8. E a situação do Vasco piorou, né? O Vasco estava na situação, de certo modo, embalada, bem confiante, com moral, vinha de 4 vitórias seguidas, jogando bem, pegou o São Paulo em São Januário, perdeu por 2-0, merecida derrota. No segundo tempo, Fernando Diniz destruiu o Vasco, expôs muito a equipe, tirou o volante, atolou meia, atolou o atacante, deixou o Vasco ainda mais exposto. O Vasco ficou mais desorganizado do meio para frente e do meio para trás ficou com buracos imensos, com crateras. Coutinho era o primeiro volante do Vasco, pô. A partir daí eu não preciso dizer mais nada, né? Pelo amor de Deus.
E aí vamos lá. Trazer aqui para vocês a projeção de pontos por Paulinho Pires, que trouxe as projeções aí do G6 e do G7. Aliás, do G5 e do G7, né? Já que G4 virou G5 e G6 virou G7. Primeiro, a projeção aqui do G5. O Bahia tem 55,9% de aproveitamento. Projeção, chegar a 64. Ou seja, para tu passar o Bahia, tu vai ter que fazer 65 para ter a garantia, né? Duro, viu? Pro Botafogo, pro Fluminense e para qualquer time que queira passar o Bahia, muito, muito difícil passar. Isso aqui é o ponto de vista de todo mundo olhando pro Bahia, da parte de baixo. Olhando agora do Bahia para baixo, e aí engloba Mirassol, Cruzeiro e por aí vai, você tem que olhar para o sexto colocado, que é o Botafogo. O Botafogo tem 51% de aproveitamento, deve chegar a 59 pontos, ou seja, com 60, isso aqui já é o ponto de vista do Bahia, com 60 pontos o Bahia deve beliscar pelo menos a quinta colocação. E aí automaticamente a vaga na fase de grupos da Libertadores. E assim, o Bahia tem Fortaleza na Fonte, Sport na Fonte, Juventude no Alfredo Jaconi. Nesses 3 jogos, pô, dá pro Bahia aí somar, dando tudo errado, deu tudo errado. 5 pontos, ganha 1, empata 2. Já vai a 57, beleza. E aí o Bahia só precisaria ganhar um jogo aí. Por exemplo, contra o Vasco, na Fonte Nova. O Bahia ainda enfrenta, nesse meio tempo aí, deixa eu passar aqui para vocês a tabela. A Juventude, no Alfredo, beleza. Na 37ª o Bahia pega o Sport. E na última rodada o Bahia encerra a Série A, enfrentando o Fluminense fora. Aí precisaria só de um pontinho fora, por exemplo. Porra, já basicamente conquistaria ali a vaga na quinta colocação. E sendo mais realista, eu acho que o Bahia eles deve somar pelo menos 6. Desses 3 jogos que eu falei, né? Ganha do Sport e ganha do Fortaleza. Ou ganha do Sport e ganha do Juventude. Já aí ele vai a 58. Então assim, a tendência é que os 60 o Bahia faça. Se precisar fazer 60, o Bahia vai fazer. Vai ganhar um jogo ali contra o Vasco, um jogo contra o Fluminense e vai ganhar esses 2 que eu falei para vocês. Acho que o Bahia deve chegar ali na casa dos seus 62, 63 mesmo. Acho que vai flutuar mais ou menos por aí. E acho que tem condições hoje de empatar ou até ganhar o jogo. Mas para isso precisa melhorar o desempenho, que fora de casa é horroroso. Em casa joga muito bem, fora de casa é simplesmente ridículo. Já o Botafogo, se o Bahia continuar com esse aproveitamento e chegar a 63 pontos, né? Pela projeção atual do Bahia. Aliás, precisar chegar a 65 pontos, já que o Bahia deve fazer 64, cara, o Botafogo eu acho que não vai não. Até porque o Botafogo ele precisaria, nos últimos 7 jogos, o Botafogo precisaria ganhar 5 dos últimos 7. 5 e empatar 1. Ou empatar 2 pelo menos. Ou seja, o Botafogo praticamente não pode perder mais daqui para o final. Ou ele tem que ganhar 6 para chegar a 6-6. Ou ele tem que ganhar 5 e empatar 2 para chegar a 65. Não vai, cara. Não vai. Essa é que é a realidade. Não vai. Pode botar a sequência mais fácil para o Botafogo, que uma hora ou outra ele vai tropeçar. Pega o Cruzeiro fora nessa sequência. Pega o Vasco hoje, que é clássico. O Botafogo ainda enfrenta quem? Corinthians fora. Esquece, não vai chegar. Se o Bahia continuar com esse aproveitamento, não tem a menor possibilidade. E aí, vamos lá. O G4/G5 a gente já trouxe. Pro Fluminense é a mesma coisa. Se quem tem 48 para mim não vai, imagina quem tem 47. Mas eu ainda acho que o aproveitamento do Bahia deve cair um pouquinho só, tá? Deve cair ali para 62, 63. Então, talvez com 63 o Botafogo consiga com 5 vitórias. Mas mesmo assim, eu acho que o Botafogo não vai conseguir. Fluminense muito menos. São Paulo muito menos. Essa galera não vai. E Vasco muito menos ainda, pelo amor de Deus. E aí, vamos lá. Agora, voltando aqui ao foco pra galera do... Tem até a própria matemática aqui do Paulinho Pires, né? Que ele trouxe. Eu não gosto de trazer tantos reacts assim, tá, gente? Seguida, porque, pô, eu não sei se Paulinho ficaria incomodado de eu trazer tantos reacts desses vídeos dele. Eu fico meio que assim, tentando só trazer aqui as imagens, tá? Créditos aí pro canal do Paulinho Pires. Tá aí em tela pra vocês. Pela projeção, Botafogo chegaria a 57, São Paulo 53, Fluminense 59. E teria que ter um aproveitamento bizarro aí nos últimos jogos. Não vai acontecer, né? Aí eu já vou passar aqui para a projeção do G7. G7 é vaga na pré-Libertadores automaticamente. E aí a referência, né, é o São Paulo, que deve chegar a 54 pontos pela projeção atual. E aí você teria que fazer 55. Automaticamente para quem está dentro do G7, né? É bom deixar bem claro.
E aí, vamos lá. Se for 55, pô, cabe. Até a tabela da Série A mostra aqui, ó. O Fluminense é o sétimo, o São Paulo é o oitavo. Então a referência é o São Paulo, que é o oitavo, para quem está, lógico, dentro do G7, né? O Fluminense ele precisaria ganhar 3 jogos aí, ou ganhar 2 e empatar 2. É um cenário factível. Só que, ó, tem confronto direto contra o São Paulo. Deixa eu até voltar aqui um pouquinho. Nas próximas 7 rodadas do Fluminense. Pega o Mirassol. Pô, tem que ganhar. Depois, Fluminense pega quem? Cruzeiro fora, duro. Mirassol é duro também, tá? Tem que ganhar, mas é duro pra cacete. Fluminense pega o Flamengo, duríssimo, rapaz. A tabela do Fluminense fecha Palmeiras fora. Meu Deus do céu. Que tabela infernal, velho. Depois pega o São Paulo, confronto direto, duro. Na 37ª pega o Grêmio fora, duro. Na 38ª pega o Bahia. Meu amigo, não tem um jogo fácil pro Fluminense. Não tem aquele jogo bônus não, irmão. Rapaz, eu não sei se o Fluminense vai conseguir pegar esse G7 aí não, viu? É bom ser campeão da Copa do Brasil, porque, meu amigo, eu não tenho a menor convicção. E eu não sei se o Fluminense consegue pegar essa vaga aí dentro do G7 não, viu? Mas não acho mesmo. E o São Paulo pode até passar o Fluminense, dependendo da sequência. Bom, para quem está fora do G7, a projeção e a referência é do Fluminense, que deve chegar a 58 pelo aproveitamento, né? Aí você teria que fazer 59. Mas, velho, eu acho quase que impossível o Fluminense chegar a 58 pontos com essa tabela infernal que tem. Acho que deve chegar ali talvez a 55, 56, por volta disso. E talvez até menos do que isso. Enfim, talvez seja até ultrapassado já na tabela de classificação, talvez até pelo próprio São Paulo. Aguardar. E aí, ó, olha aqui a sequência. Para quem está dentro do G7, o Bahia, pelo amor de Deus, né? Vai fazer isso ao natural, precisa fazer só 3 pontos. Botafogo 7 e Fluminense 8, né? Beleza, para quem tá fora agora, olha aí. Fora do G7, do São Paulo até o Galo, do 8º colocado até o 13º. Para quem está hoje fora do G7, eles têm que ser melhores no final do campeonato que o 7º colocado, que hoje é o Fluminense, que tem 50% de aproveitamento, projeção de 58 pontos, então projeção para a galera aqui, 59 pontos para garantir vaga na pré-Libertadores. São Paulo tem 44, para chegar a 59 faltam 15 pontos. 15 pontos em 21 que vai disputar, exigência de 71%. Peguei os últimos 7 jogos do São Paulo, fez 9 pontos. Tem que fazer 15, 6 a mais agora. São Paulo fez 43%, tem que fazer 71%. Se o São Paulo repetir nas últimas 7 rodadas o que fez nas 7 anteriores, vai chegar a 53 e não vai garantir vaga na pré-Libertadores. O Vasco da Gama e Corinthians tem 42. Vou fazer aqui por partes. Se eu começar com o Vasco da Gama, tem aquela questão com o Botafogo. O Vasco tem 42, pessoal. Para chegar a 59, faltam 17 pontos. 17 em 21 que vai disputar. Exigência de 81%. Aí eu peguei os últimos 7 jogos do Vasco. O Vasco fez 15 pontos. 2 a menos que a exigência atual. Fez 71%, tem que fazer agora 81%. Se o Vasco repetir nas últimas 7 rodadas o que fez nas 7 anteriores, vai chegar a 57%. Por que está marcado uma cor diferente aqui, ó? Por quê? Na comparação com o Botafogo também chegaria a 57%, mas o Vasco, nos critérios, passaria a equipe do Botafogo. Então essa questão é importante, mesmo que a indicação aqui, ó, veja como são as coisas, né? Isso aqui é uma projeção, pessoal, certo? Aqui, ó, esse número aqui é da projeção que está aqui, ó. 55 estão faltando o Botafogo mais 7 pontos. Mas se o Botafogo repetir a campanha recente, ele vai chegar a 57, ou seja, vai passar os 55. O problema é que o Vasco da Gama, ele vai chegar... Diga aí, a projeção do Mirassol é chegar a 70, irmão. Meu Deus do céu, surreal, né, velho? Pelo aproveitamento atual. Surreal demais. Velho, sobre a questão do Vasco, o Vasco tá lascado, viu, bicho? Se for só G7, se a projeção continuar assim, o Vasco tá muito lascado pra pegar essa vaga aí, bicho. Acho muito difícil. O Vasco vai ter que, nos próximos 7 jogos, ganhar 5. 5 de 7 é muita coisa, pô, é muita coisa. Ah, mas conseguiu fazer isso recentemente, beleza. Pra que o Vasco consiga fazer isso, conseguir um G7, hipoteticamente, o sarrafo vai ter que descer. E ele vai ter que começar ganhando hoje do Botafogo. Até porque o sarrafo vai descer mesmo, automaticamente. O Botafogo vai tropeçaria contra o próprio Vasco, ali que tá no G6 e tá muito próximo do 7º colocado, que é o Fluminense. 1 ponto de diferença só. Então, assim, tem que ganhar do Botafogo hoje, para que você tenha algum tipo de perspectiva. Ganhando vai a 45, encosta ali no Botafogo, ficaria 3 pontos e pode encostar no Fluminense, que tem 47. Aí beleza, mas tipo, tem que ganhar. Beleza, depois o Vasco pega quem? Juju. Pô, dá pra ganhar, favorito, tem que ganhar, na verdade.
Depois o Vasco pega quem? Grêmio fora, chato. 35ª, Vasco pega o Bahia fora, infernal. 36ª, Vasco pega o Inter, chato. 37ª, pega o Mirassol, chato, mas é em casa, dá pra ganhar. 38ª, Atlético fora, duro. Não tem uma tabela muito fácil pro Vasco, não. Você olha ali pra, sei lá, 3 vitórias daqui pro final, 2 empates e 2 derrotas, ou, sei lá, 3 derrotas, enfim. Você projeta ali, sei lá, uns 10, 11 pontos pro Vasco, chegando a 52, 53. Se abrir G8, quem sabe? Mas pro Vasco pegar essa vaga aí na 7ª colocação é quase que impossível, velho. Não consigo projetar isso aí não, viu? Mas não consigo projetar mesmo, sendo bem sincero. Vambora. Repetir a campanha recente, ele vai chegar aos mesmos 57 do Botafogo, e com 57, mesmo que a exigência seja 59, se os dois repetirem a campanha recente, quem vai subir, quem vai garantir vaga na pré-Libertadores vai ser o Vasco da Gama. Isso é projeção, pessoal, certo? Projeção de 59, aqui ó, o que cada um tem que fazer. Aqui é o que cada um fez nas últimas rodadas. Por isso que eu tô apontando aqui. Se o Botafogo fizer... Sendo mais otimista, o Vasco chega a 55. 56. Bom, vou pro ápice do otimismo. Chega a 56. A mesma campanha que fez nas últimas 7 rodadas. E o Vasco repetir a campanha que fez nas últimas 7 rodadas. Quem vai para Libertadores é o Vasco e não o Botafogo. Mas vamos seguir. Coringão tem 42, a exemplo do Vasco. Para chegar a 59, faltam 17 pontos. 17 em 21, que dá exigência de 81%. Aí eu peguei os últimos 7 jogos da equipe do Corinthians. Fez 13 pontos, 4 a menos da exigência atual. Fez 62%, tem que fazer agora 81%. Se o Coringão repetir a campanha recente, vai chegar a 55 e não vai para Libertadores. Se não abrir G8, nessa aqui, só pra deixar claro, colocando o ponto que não vai abrir G8. Abrindo G8, aí o debate pode ficar ainda mais amplo, né? O Ceará tá aqui, pô, vou nem debater nem o Atlético Mineiro, nem o Grêmio também. Tem que ganhar todos os jogos, pelo amor de Deus. É claro que isso não vai acontecer. Sobre o Corinthians, é mais ou menos a mesma coisa, né? Exagerando aqui um pouquinho. Vai ter que ganhar quase tudo. Ganhar 5 jogos de 7. Muito difícil. Mas, ó, pega o Juventude em casa. Vamos lá. Pega o Juju em casa. Vamos pegar da ordem correta, né? Bragantino fora, dá pra ganhar. Ceará em casa, opa, dá pra ganhar. São Paulo em casa, clássico, duro. Mas beleza, dá pra ganhar. Cruzeiro fora, duro. Aqui já não vai mais. 36ª. Botafogo em casa, pô, duro, mas dá. 37ª. Pega o Fortaleza fora, duro. E na 38ª, Juventude. Cara, o Corinthians tem uma tabela bem acessível pra chegar ali, talvez até na frente de um São Paulo da vida, e talvez na frente do Vasco também. A tabela do Corinthians é melhor do que a do Vasco. O Corinthians deve somar mais pontos do que o Vasco. E deve terminar o campeonato na frente do que o Vasco. Na frente do Vasco, no caso. Lógico, isso aqui é projeção, né, gente? Sei que vai acontecer no futuro. Mas a vida do Vasco, pô, tá mais difícil, viu? Depois da derrota contra o São Paulo, vai ter que responder hoje ganhando do Botafogo. Será que vai? Clássico, duro, viu, velho? Duro, duro demais. Bom, é mais ou menos essa projeção, tá, gente? Da briga pelo G5/G7. E aí, complementando aqui o Bahia Atlético Mineiro, o Bahia pega o Galo hoje e pra mim o Bahia é melhor do que o Galo. Faz uma temporada melhor e tem um time melhor do que o Galo. Vai com Ronaldo, David Duarte, Cano Arias, Juba, Acevedo, Jean Lucas, Michel Araújo, Puga, Ademir, William José, Ademir Lei do ex, viu? Abre o olho Atlético Mineiro. O Galo, Everson, Júnior Alonso, Juan, Sarave e Guilherme Arana. Alan Franco, Fausto Vera, Scarpa, Bernardo, Dudu e Rony. Essa é a provável escalação do Atlético Mineiro. No mano a mano eu coloquei 8-3 aí pro Bahia. Eu nem vou alongar muito debate sobre isso aqui nesse momento da live. E não significa que o Bahia vai ganhar só porque no mano a mano ele ganhou, tá? Isso aqui é só pelo combo ou da temporada, ou do momento, ou do recorte recente do que cada um apresentar aí durante a temporada. O Bahia vai ter vida dura hoje contra o Galo na Arena MRV. Até porque o Galo não vem apresentando um grande futebol ainda, mas já melhorou um pouco, tá sendo mais competitivo. E venceu do Ceará recentemente, venceu do Independente Del Valle recentemente. Tá na final da Sul-Americana porque pegou um chaveamento ridículo de fácil. Empatou contra o Inter recentemente, então vem melhorando os resultados. O desempenho melhorou um pouco, mas ainda tá muito longe de ser um time confiável. É jogo que dá pro Bahia ganhar, viu? Dá pro Bahia ganhar. Heitor, vai? Não sei. Fora de casa, esse time do Bahia não me passa nenhuma confiança. Bom, rapaziada, depois, mais tarde, a gente alonga um pouco mais de debate sobre isso. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e ativa as notificações. Valeu, gente.